a descoberta do ouro e as revoltas nativistas. O Brasil, entre os séculos 17 e 18, foi marcado por vários movimentos denominados por alguns autores como revoltas nativistas, por ser uma luta de nativos, os nativos do Brasil, contra os estrangeiros e o domínio português. O ouro das Gerais. Desde os princípios da colonização portuguesa, se buscava ouro no Brasil. No final do século XVII, os bandeirantes paulistas acharam jazidas de metais preciosos no interior, em uma região que eles passariam a chamar de Minas Gerais. Além do ouro, foram encontradas minas de diamantes e, a partir do século XVIII, as Gerais tornaram-se a região mais importante da colônia portuguesa, diferentemente da Zona do Açúcar, com poucas e pequenas cidades. Minas Gerais era uma região altamente urbanizada, com a fundação de diversas vilas, como a de Mariana, Sabará, São João del Rei e Vila Rica. A revolta dos Beckman. A falta de mão de obra para a lavoura da cana-de-açúcar em decorrência do fim da escravização de indígenas, defendida pelos jesuítas e determinada pela coroa portuguesa. E a insatisfação dos colonos maranhenses com a Companhia do Comércio do Maranhão, que comprava os produtos da região por preços baixíssimos e os revendiam a Portugal por preços bastante elevados, enquanto os produtos vendidos na colônia eram muito caros e de péssima qualidade, geraram, em 1684, a revolta liderada pelos irmãos Manuel e Tomás Beckman, ricos proprietários rurais, que, aproveitando-se da ausência do governador, declararam-no deposto, expulsaram os jesuítas e acabaram com a Companhia de Comércio. O governo português mandou uma frota que prendeu os principais participantes da revolta e ainda enforcou Tomás Beckman. Os jesuítas retornaram à região e continuaram seu trabalho. A Guerra dos Emboabas. As notícias da descoberta do ouro em Minas Gerais, espalhadas pelo Brasil e pela Europa, atraíram muita gente à região para garimpar. Os bandeirantes paulistas, acostumados a andar e minerar aquelas terras, chamavam os recém-chegados de emboabas, que em língua indígena significa forasteiro, apesar de se dizer também que significa aves de pés cobertos de penas, por causa das botas que os portugueses usavam. Os paulistas consideravam-se donos da região e se apoderaram das terras, impedindo que outras pessoas explorassem o ouro, o que ocasionou violentos conflitos entre paulistas e emboabas. O desentendimento pela posse das minas teve início em 1707. Os emboabas eram liderados por Manuel Nunes Viana e os paulistas por Manuel de Borba Gato. O mais importante combate deu-se às margens do Rio das Velhas, em que os bandeirantes paulistas prepararam uma emboscada para os emboabas, mas a emboscada não surtiu efeito e os bandeirantes foram cercados. Morreram muitos paulistas e os que restaram resolveram vingar-se. Esse episódio ficou conhecido como Capão da Traição. Ocorreu em 1709. O episódio recebeu esse nome porque os bandeirantes se venderam a Bento do Amaral, que era líder dos emboabas naquela batalha,
e Bento jurou pela Santíssima Trindade que não iria fazer nada com os bandeirantes. Mas quando eles largaram as armas, Bento decretou o massacre de 300 bandeirantes, que se venderam. Porém, o novo governador do Rio de Janeiro, Antônio de Albuquerque, conseguiu restabelecer a paz entre eles. A Guerra dos Mascates. Chamou-se Guerra dos Mascates o conflito ocorrido em 1710 entre os senhores de terras e engenhos de Olinda e os ricos comerciantes, em geral portugueses, que moravam no Recife, que eram chamados pejorativamente de mascates. O conflito foi gerado pelo endividamento dos senhores de engenho, que tinham suas lavouras de cana financiadas pelos comerciantes recifenses e que, com a decadência do preço do açúcar, não conseguiram pagar suas dívidas cobradas com juros altíssimos. Essa situação favoreceu o enriquecimento dos comerciantes recifenses, os mascates, contribuindo para o crescimento do Recife, que passou a desejar libertar-se da tutela de Olinda e tornar-se uma vila independente, política e administrativamente. Desejo este atendido pelo rei de Portugal, que demarcou os limites entre Olinda e Recife, tornando-as independentes. No Recife, foi erguido o Pelourinho, um obelisco de pedra que era o símbolo da autoridade e da administração. Portugal enviou um novo governador que empreendeu alguns senhores de engenho e as lutas acalmaram-se. A paz foi restabelecida entre olidenses e recifenses. O Recife passou a ser a capital de Pernambuco. A revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. Em 1720, aconteceu em Vila Rica, Minas Gerais, uma revolta motivada por fatores econômicos. Na região das Minas, o ouro em pó era utilizado como se fosse moeda corrente. Quando foram criadas casas de fundição em Minas Gerais, a circulação de ouro em pó foi proibida. A criação das casas de fundição foi a solução do governo português para evitar o contrabando de ouro e obrigar o colono a pagar o imposto por tudo que fosse descoberto. Nas casas de fundição, o ouro e todo o metal encontrado nas minas, antes de serem derretidos e transformados em barras, tinha deduzida a quinta parte, ou seja, o quinto, imposto devido à coroa portuguesa, que ficou conhecido como Quinto dos Infernos. Essa cobrança provocou a revolta dos mineradores e fez aumentar o contrabando, principalmente dentro das estátuas ocas de madeira, os chamados Santo de Pau Oco, onde se escondia o ouro em pó. Os revoltosos foram liderados por Filipe dos Santos e Manuel Mosqueira da Rosa. Na noite de 28 de junho de 1720, cerca de 2.000 pessoas invadiram e saquearam a casa do ouvidor, magistrado que os donatários colocavam em seu domínio no período colonial. Apesar das vitórias iniciais, a revolução foi vencida e seus líderes tiveram a casa incendiada e foram presos e mortos.